Olha, gente, então eu trouxe aqui exatamente a mesma capa, né, que eu usei na minha defesa e é o título da minha dissertação, certo? Porque a gente vai fazer eu vou relatar como foi minha pesquisa, frisando os aspectos teóricos e metodológicos, certo? Então, o título da pesquisa foi Relação entre o contrato didático potencial, proposto na abordagem do livro didático, e o contrato didático estabelecido entre professor e alunos quando se tem o saber funcionar fim em cena, certo? Mais para frente, à medida que a gente for discutindo, vocês vão entender o porquê desse título, o porquê que eu trabalho com dois tipos de contrato, o contrato didático potencial, beleza? Então, vejam só, pessoal, deixa eu só ver se, pronto, vejam só, eu vou contextualizar um pouco para vocês sobre essa questão do que realmente é o contrato didático, certo? Só para a gente refletir um pouquinho. Então, o contrato didático, ele é um elemento teórico da didática da matemática francesa, mas da didática da matemática de maneira geral. A didática da matemática, ela tem como objeto de estudo o sistema didático, certo? Aí vocês vão perguntar, e o que é um sistema didático? Gente, o sistema didático, de acordo com Brousseau, é o sistema formado por aluno, professor e saber, certo? Então, o sistema didático é formado por aluno, professor e saber. Essa representação aqui, de maneira triangular, é o que nós chamamos de triângulo das situações, triângulo didático. Agora eu esqueci o nome do triângulo, meu Deus. Não sei se é triângulo didático. Enfim, um triângulo, né, que habitualmente a gente faz essa relação, certo? Essa representação do sistema didático. Então, o que é que vocês precisam entender? O sistema didático é o sistema formado por aluno, professor e saber. É a tríade didática que a gente se refere. Então, textos referentes à didática da matemática, tá? De maneira geral, seja ele trabalhando com TAD, teoria das situações didáticas, a gente sempre vai se referir a essa tríade didática, ao sistema didático, que são esses elementos, né, que embasam a didática da matemática, que são o objeto de estudo da didática da matemática, certo? Então, a gente trouxe aqui, né, eu trouxe aqui essa contextualização que o contrato didático, a teoria das situações didáticas, ela se embasa na didática da matemática, que tem como objeto de estudo o sistema didático, certo? O sistema formado por professor, aluno e saber. Só que, gente, o que é que acontece? Na sala de aula, a gente tem essa tríade, certo? Nós temos o professor, ok? Que é detentor do saber. Quando a gente fala, gente, detentor do saber, não é no sentido tecnicista, mas no sentido assim, que quando a gente está ali na sala de aula, o professor quem conduz a situação de ensino. Ele pode não depositar, entre aspas, o saber na cabecinha do aluno, certo? Mas seja uma abordagem construtivista, seja uma abordagem tradicionalista, quem vai estar conduzindo a situação é o professor, tá? Então, em uma sala de aula, a gente tem o professor, certo? Tem o aluno, que assume a posição de aprendiz, e aprendiz do quê? Do saber. Então, o elo entre professor e aluno, um dos elos entre professor e aluno, é o saber, tá? Então, o que é que acontece com esses elementos do sistema didático? Aluno, professor e saber. Devido a essa dinâmica que nós temos, que eu acabei de expor, o professor, ele está ali organizando a situação didática. O aluno, ele vai construir o conhecimento dele naquela situação didática. Então, percebam, nessa situação, a gente tem ali aquele elo do saber, certo? Então, veja, professor e aluno, eles fazem parte do sistema didático, mas eles não assumem posições estanques. Eles estão se interrelacionando constantemente. O aluno, ao se apropriar do saber, o professor, ao organizar as situações didáticas. Então, a tríade didática, ela estabelece relações entre ela mesma. Então, olha, representando aqui, a gente tem o triângulo didático e a gente tem essas setinhas em duplo sentido, para simbolizar que os três polos, eles estão interligados. A gente tem essas relações mútuas na sala de aula, certo? Porque na nossa sala de aula nós temos o sistema didático, ok? Então, veja, gente,
essa relação, né, é esse contexto da relação didática que nós temos o contrato didático. Porque é o contrato didático que vai regular essas relações que são estabelecidas entre os elementos do sistema didático, tá? Não sei se eu falei, mas as relações que se estabelecem com os elementos do sistema didático são chamadas de relações didáticas, relação didática, tá certo? Então, essa relação didática, ela é gerenciada por o contrato didático, certo? Então, aqui a gente vai parar um pouquinho para discutir o que é esse contrato didático, certo? Gente, o contrato didático, ele traz regras, ele traz expectativas desses polos, né, professor e aluno, quanto ao saber, quanto a essa abordagem de saber. E essas expectativas, elas geram regras que vão balizar essa relação didática, que vão gerenciar o funcionamento da relação didática. Como assim, certo? Olha, gente, vê só. Eu vou utilizar um exemplo que eu acredito que eu trago até ele lá na frente, que é com relação à função, certo? Função afim. Vamos supor que você está na sua sala de aula e você está abordando o conceito de função, certo? De função afim. E você trabalha especificamente com a questão da lei de formação da função afim. Aí o que é que acontece? Quando você vai trabalhar, quando você trabalha com exercícios que solicitam que o aluno determine a lei de formação, você sempre traz questões contextualizadas, certo? Então, toda vez que você quer que o aluno determine a lei de formação da função afim, você sempre vai estar trazendo situações contextualizadas, certo? Você sempre traz, ok? Toda questão, todo exercício que envolve lei de formação de função afim, você vai trabalhar em uma situação contextualizada. Então, gente, o que é que acontece? Por mais que você não enuncie, por mais que você não defina isso, mas o fato de você estar trabalhando constantemente com a lei de formação por meio de situações contextualizadas, o aluno ali, né, o sistema didático, ele institui uma regra. Qual é a regra? Toda vez que o professor trabalha com a obtenção da lei de formação, ele vai estar trazendo uma situação contextualizada para embasar, tá? Então, veja, ele trabalha tanto aquilo que por mais que ele não enuncie, mas ele acaba instituindo uma regra, certo? Então, esse exemplo que eu citei, esse exemplo que eu dei, é um exemplo de uma regra contratual que vai gerir essa relação didática, tá? Eu vou dar uma pausa agora para a gente refletir um pouquinho sobre o contrato didático antes de passar para o próximo ponto. Vocês conseguiram pegar, gente, o que seria o contrato didático? Boa noite. Acredito que sim, que seria a relação entre o saber, o aluno e o professor, que eles estariam Isso. diretamente ligados um com o outro e com as situações que veriam a ser propostas. Exatamente. Essa discussão, esse conceito de contrato didático, gente, ele vai ser retomado ao longo de toda a apresentação. Porque como eu estou fazendo a apresentação, né, de um trabalho científico, a gente vai em alguns momentos aprofundar, trabalhar com dados mesmos, certo? Então, gente, o que eu queria inicialmente que você entendesse, é que o contrato didático, ele se estabelece a partir de expectativas que eu tenho quanto ao trabalho daquele conteúdo. Então, por exemplo, quando eu vou começar a trabalhar função, certo? Vou começar a trabalhar. Eu falo muito sobre função, porque eu gosto muito dessa parte de álgebra, né? E todos os meus estudos são relacionados à função, então são sempre os exemplos que eu uso. Então você vai trabalhar a função afim, certo? Função linear. Então você tem a expectativa de conduzir aquele trabalho, como eu posso dizer, trabalhando a lei de formação a partir da análise dos coeficientes, considerando que eles são partes fixas e partes variáveis. Então, nós, enquanto professores, quando a gente vai iniciar o trabalho com determinado conceito, quando a gente vai iniciar determinado trabalho, a gente tem expectativas, certo? Quanto aquele saber,
quanto àquele trabalho que está em jogo. Então, por exemplo, você vai trabalhar função afim. Mais um exemplo a respeito de função afim. Aí, o que é que acontece? Você tem a expectativa, antes de entrar na sala de aula, antes de conhecer, né, a turma, né, o desenvolvimento da turma naquele contexto específico, você tem a expectativa que eles dominem a equação do segundo grau. Do primeiro grau, certo? Então, todas essas expectativas, elas fazem parte do contrato didático. As expectativas e as regras que você vai instituindo, tá certo? Bem, gente, então, a noção de contrato didático, né, a um grosso modo, em uma introdução, né, uma discussão inicial, seria isso. Você entender o contrato didático enquanto regulador dessa relação didática, ou seja, enquanto regulador dos elementos do sistema didático e entender que ele se estabelece a partir das regras que a gente cria em relação ao conteúdo, certo? Que podem ser regras explícitas e regras implícitas, ok? E o que é que são regras explícitas, gente? São regras que a gente enuncia, que a gente fala de modo específico que elas existem. Então, por exemplo, eu vou estar trabalhando com um conceito de área e eu digo para o menino o seguinte, olha, todas as questões que eu vou trabalhar com área, elas vão trazer uma figura. Então, eu enunciei, eu falei isso para o meu aluno, certo? Então, eu estabeleci uma regra. Que regra? Toda questão que eu trabalho com área, ela vai trazer acoplada a ela uma figura para dar suporte. Então, eu estabeleci uma regra explícita. Só que, gente, vamos supor que em outro trabalho, né, em outro contrato didático, o professor ele só trabalhe questões que envolvem área de figuras planas com figuras, só que ele não enuncia. Mas todo exercício que ele traz tem a figura, certo? Então, o aluno, a partir da observação, a partir do estabelecimento dessa regularidade, né, acaba-se se instituindo uma regra. A mesma regra, né, no caso, que toda questão que envolve cálculo de área vai trazer uma figura, certo? Só que qual é a diferença? A diferença é que, no primeiro caso, o professor ele falou de maneira explícita aquilo. E no segundo caso, essa regra foi instituída de modo subliminar, certo? Implícito. Como assim? O aluno ele observou tanto aquilo ali, ele observou aquele comportamento do professor, que ele já instituiu a expectativa de que toda questão que envolve área, vai trazer uma figura, certo? E ele estabeleceu uma regra. Certo, pessoal? Então, a grosso modo, é isso, ok? Então, gente, quando eu realizei a minha pesquisa de mestrado, eu tinha a intenção de trabalhar o contrato didático na perspectiva do livro didático, certo? Então, eu queria trabalhar o contrato didático na perspectiva do livro didático, porque o que eu vou falar agora, gente, não é nada científico, não. É algo empírico mesmo do que eu observava. Reflitam comigo. Gente, vocês concordam que quando o professor não, quando o autor escreve um livro didático, na hora que ele está escrevendo ali, é como se ele criasse uma sala de aula hipotética. Então, ele descreve o conteúdo de determinada maneira, ele propõe uma organização do conteúdo em determinado viés. Então, o que eu acreditava, né, é que o livro didático, ele traz uma relação didática hipotética, digamos assim. Porque, veja, gente, olha, o livro didático, na maioria das vezes, o que é que se faz? Ele vai trabalhando com determinados tipos de questão, em determinados momentos, quando ele quer que o aluno ele tenha uma perspectiva mais avançada, por exemplo, sobre o saber, ele acaba elevando o nível da questão, ou então trabalhando a questão de uma forma diferente, para que o aluno ele pense diferente. Então, o que eu entendia era que o livro didático, ele trazia essas relações hipotéticas. Então, é como se ali, no momento que ele escrevesse, né, a forma como o conteúdo ele está disposto, ele simulasse essa relação didática, certo? Então, ele era escrito por um professor e por um aluno hipotético. E a maneira como aquele saber ele era descrito no livro didático
era como se estabelecesse ali uma relação didática, certo? Então, eu parti desse meu pensamento mais empírico a respeito do livro didático, né, de imaginar que o livro didático ele é escrito, né, com base em uma relação hipotética que poderá existir na sala de aula, e eu refleti, bem, se o livro didático ele é um representante do saber, se ele é escrito por um professor e por um aluno hipotético, se esse recurso pode falar na existência de um contrato didático, só que não seria o contrato didático da sala de aula, porque é algo muito subjetivo, mas poderia ser um contrato didático potencial. Ou seja, a maneira que ele organiza o livro poderia espelhar um contrato didático na sala de aula. Então, quando ele escreve o livro, ele poderia simular esse contrato didático. Como assim, Kessia? O livro, ele traz expectativas, certo? Tanto é que a gente tem um manual do professor que muitas vezes ele traz indicações como determinados conceitos, como determinados conteúdos, exercícios devem ser abordados. Muitas vezes, o próprio livro didático, ele institui regularidades, certo? Eu vou dar um exemplo, gente, não estou dizendo que é um exemplo verídico, não. Mas vamos supor, vê só, se o livro didático, quando ele traz questões envolvendo área, certo? Toda questão que envolve área, ele traz uma figura, certo? Então, toda a questão ali do livro didático que envolve área, ele está trazendo uma figura, ok? Então, o que é que acontece? Se o professor está ali usando o livro didático, o único recurso dele é o livro didático, e o aluno está sempre em contato com aquelas questões, o aluno ele vai acabar instituindo uma regra, que toda questão que envolve área tem a presença da figura. E essa questão, ela vai estar onde? Ela vai estar no livro didático, certo? Então, o livro didático, ele é um representante do saber, ele possui escolhas sobre determinadas abordagens, ele traz expectativas, ele traz regularidades, certo? Momentos em que essas regularidades, elas são rompidas. Então, a análise desse recurso didático, né, e em um momento inicial, me fez crer que poderia existir um contrato didático dentro desse livro didático, que não seria o contrato didático que nós falamos na sala de aula. Por quê? Porque o contrato didático da sala de aula, ele existe na sala de aula. Se a gente não está na sala de aula, a gente não tem contrato. Mas poderia ser um contrato potencial, ou seja, um contrato que viesse ser, que pudesse ser instaurado, certo? Ok, gente? Querem fazer algum comentário até aqui? Kessia, Kátia, Pode falar, Kátia. essa questão do contrato potencial, tu podes explicar, por favor? Eu vou definir lá na frente, Kátia, é algo que a gente vai falar Você vai lá definir? na frente. Porque, assim, o que eu quero que você entenda agora é que o contrato didático potencial é um contrato didático que estaria ligado ao livro didático, certo? Ok, É um isso contrato eu didático que entendi. estaria ligado ao livro didático, porque ele mesmo traria essa maneira de abordar o saber, né? É uma maneira muito própria, com algumas expectativas, com algumas regularidades, e poderia espelhar um contrato didático potencial, certo? Certo, ok. Bem, gente, então essa primeira parte, né, que eu trouxe para vocês, foi só realmente para esquentar a discussão que eu quero trazer, que é essa relação entre o contrato didático estabelecido na sala de aula e o contrato didático potencial, certo? Agora, gente, eu vou trazer uma discussão para vocês a respeito das relações do livro didático na sala de aula. Certo? Então, gente, qual é a função do livro didático na sala de aula? Então, muitas vezes, o livro didático é aquela discussão que vocês já sabem, que a gente sempre bate na tecla. Muitas vezes, o livro didático ele é o único recurso didático que o professor dispõe. Ele é a única ferramenta que o professor dispõe para dar aula. Então, ele é um elemento de destaque, tá certo? Ele possui uma importância
nas nossas salas de aula, porque muitas vezes ele é o principal, se não o único elemento, certo? Daí, minha gente, é por isso que é tão importante a gente estar realizando pesquisas que investiguem o livro didático, porque muitas vezes algumas implicações do livro didático podem refletir diretamente na prática do professor, tá certo? Então, gente, eu trouxe aqui, ó, uma reflexão de Carvalho e Lima, que eles dizem o seguinte: o livro didático, ele estabelece uma relação direta, certo? Com o professor, com o aluno e com a matemática. Por quê? O livro didático, muitas vezes, é o único representante do saber naquela sala de aula, certo? Ele é o único representante do saber na sala de aula, no caso, seria aqui a matemática. Ele serve como apoio para o planejamento do professor, certo? E ele é um elemento de suporte para o estudo do aluno. Então, esses autores, né, Carvalho e Lima, eles refletem a seguinte situação. O livro didático, tanto é que a gente tem essa representação aqui, ó, percebam que o livro didático ele está estabelecendo uma relação mútua entre o professor, o aluno e a matemática, tá certo? Então, o livro didático ele estabelece as relações entre esses polos, certo? Ele está ali ligado ao professor, ele está ali ligado ao aluno, e nesse caso aqui, o autor, ele traz a denominação matemática, mas matemática, nesse sentido aqui, vem na reflexão dos saberes que estão sendo trabalhados na sala de aula, certo? Aí eu vou perguntar para vocês, olha, essa reflexão aqui, ela diz o seguinte: o livro didático estabelece... Opa, estou tentando mudar aqui. O livro didático, ele estabelece relação com o professor, com o aluno e com a matemática. Só que no nosso contexto, a matemática é o saber que está em jogo, certo? Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Gente, e qual é o nome que a gente dá a esses elementos aqui? Professor, aluno e o saber. O nome que a gente dá tomando como base a didática da matemática. Quem lembra? O que é professor, aluno e saber, gente? É aquela situação triangular que você falou? Isso, é o sistema didático. Então, qual é a reflexão que a gente tem aqui, né? A gente interpreta essa fala de Carvalho e Lima à luz da didática da matemática. Então, o que é que eu posso dizer aqui? Que o livro didático, ele está estritamente relacionado aos elementos, ao meu sistema didático, certo? Então, o livro didático, ele está ali, estabelecendo relações com o professor, estabelecendo relações com o aluno e estabelecendo relações com o saber. Com o professor, porque muitas vezes ele é ali o guia, né? Que como eu posso dizer, que ajuda o professor no planejamento. Com o aluno, porque é um suporte para o estudo do aluno. E com relação ao saber, porque ele é um representante do saber na sala de aula. Então, a gente poderia ter a seguinte reflexão. Vou colocar assim, livro didático. Aí aqui estaria o saber, aluno e professor, certo? Só para vocês entenderem que é como se o livro didático ele estivesse mantendo uma relação mútua entre esses elementos, entre o sistema didático, certo? Professor, aluno e saber, ok? Então, essa reflexão aqui é uma reflexão que eu só queria que vocês enxergassem ela à luz da didática da matemática, que o livro didático está ali relacionado à didática da matemática, certo? Bem, gente, então, assim, essas reflexões, deixa eu só ver, isso aqui, pronto. Essas reflexões que eu trouxe para vocês, é só para vocês entenderem, como eu falei para vocês, vai ser uma discussão, a discussão de hoje vai ser uma discussão teórica e, ao mesmo tempo, uma discussão metodológica. Então, toda essa minha fala inicial foram as minhas inquietações, digamos assim, para mim, o pontapé para a minha pesquisa, as reflexões que embasaram a realização da minha pesquisa, tá certo? Por quê? O que foi que eu refleti? Olha, gente,